Olá, pessoal! Esse vídeo é para a gente comentar sobre uma recente decisão que houve no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, sobre ajudantes de carga. Então vamos para o vídeo para entender melhor como é que foi todo esse processo e a que se refere essa indenização que foi paga para esse ajudante. Nós pegamos muitos casos aqui no escritório de motoristas de longa viagem, né? Ou às vezes até de viagens um pouco mais curtas. E geralmente esse pessoal também vai acompanhado de ajudantes de carga e descarga. Nesse caso aqui, então, que a gente está mencionando no vídeo, o Tribunal Superior do Trabalho, que fica lá em Brasília, que é o que julga os últimos recursos do processo, ou seja, houve todo um processo, houveram audiências, decisões, recursos, né, no Tribunal do Estado e até que se chegou lá em Brasília para a decisão final. Nessa decisão final, Brasília entendeu que esse ajudante de carga tinha direito de uma indenização. Mas por que ele tinha esse direito? Olhem a situação que esse ajudante ele enfrentava. No dia a dia de trabalho, ele executava atividades e também fazia viagens com motoristas que ele acabava ficando fora de casa durante o período da noite, né? A gente sabe que isso é muito comum para aquelas pessoas que fazem viagens mais longas. Então, ele pernoitava fora de casa, não tinha como de fato ele voltar para casa porque ele estava distante e precisava seguir ainda mais adiante para chegar no local de entrega. Então, esse motorista, ele pernoitava fora de casa, assim que a gente chama, né? E nele, nesse caso específico, ele precisava dormir dentro do caminhão, no baú do caminhão, junto com as mercadorias e numa situação muito precária, né? Foi dito no processo que a empresa forneceu até um colchão, mas muitas vezes ele dormia em cima de caixas, não tinha cobertor, não tinha travesseiro, tinha um colchão, né, muito fino. Então, uma situação realmente muito precária e ele precisava dormir dentro do baú do caminhão, uma situação extrema, né, gente? Então, por conta disso, né, foi verificada toda essa situação, como eu falei, o processo ele passou por várias etapas, então teve inclusive uma audiência de testemunhas, né, que testemunhas provaram que de fato essa situação acontecia, que o ajudante ele de fato dormia dentro do baú, e aí diante disso, né, o tribunal em Brasília entendeu que era sim devido uma indenização para esse funcionário, né, essa situação não é permitida em lei, pelo contrário, né, prejudica muito a saúde desse funcionário, então foi sim devida, né, a empresa deve essa indenização para ele, e no decorrer do processo aí vai ser feito toda a fase de cálculo, toda a fase de cobrança, execução, e vai ser paga essa indenização para esse ajudante. A gente sabe, né, que muitas vezes a rotina de trabalho desses motoristas, né, de viagens longas e também dos ajudantes, muitas vezes é muito puxada, ficam dias fora de casa, e aí a convenção coletiva também muitas vezes prevê o pagamento de pernoites, de diárias, de alimentação e de vários outros direitos. Mas é claro que nada supre esses direitos que eu mencionei, caso o funcionário ele fique aí exposto a situações assim extremas, como era esse caso que ele era obrigado a dormir dentro do baú do caminhão, né? Então, além dos direitos básicos previstos em leis, convenções coletivas, existem os direitos que a pessoa em si, né, como pessoa, como ser humano, possui, que são principalmente previstos na nossa Constituição Federal, que é justamente a dignidade, a saúde, a condições boas de trabalho, condições humanas. Então, nesse caso, foi visto que essas condições não estavam verificadas, por isso que ele teve direito, então, a essa indenização. Outro direito interessante das pessoas que trabalham nesse ramo é justamente as horas extras. Muitas vezes a gente vê empresas que acabam enquadrando, né, os motoristas e os ajudantes numa exceção prevista em lei que fala que eles talvez não teriam direito às horas extras. Mas isso não se verifica na prática. Na prática, muitos motoristas e ajudantes deveriam sim receber as horas extras, inclusive tempo de espera, encarga, descarga e vários outros direitos relacionados à jornada, como por exemplo, intervalos que não são pagos, né? Intervalo de uma jornada e outra, intervalo de lanche, de almoço, pagamento de dias de repouso que são trabalhados, né? O dia de descanso que é trabalhado e muitos outros direitos, adicional noturno, então tudo decorrente da jornada de trabalho dessa pessoa, porque a gente sabe que muitas empresas do ramo do transporte, ramo de carga, elas fiscalizam sim a jornada de trabalho desses funcionários, mas insistem em falar que não fiscalizam e que ele não possui direito às horas extras. Através de um processo judicial, a gente consegue sim mostrar que essa pessoa tem direito às horas extras,
ela tem uma carga horária de trabalho que é fiscalizada e ela tem todos esses direitos de horas extras, adicional noturno, intervalos, domingos trabalhados, né, dias de repouso trabalhados e muitos outros direitos aí decorrentes da jornada de trabalho. Então esse também é um direito que a gente vê muito desrespeito nessa categoria, nesse ramo, mas dá pra gente resolver essa situação através de um processo. Como eu já falei aqui mais no comecinho do vídeo, a gente sabe que a rotina de trabalho dessas pessoas, desses motoristas, desses ajudantes é muito puxada e existem muitos direitos que a convenção, que a lei prevê, justamente para tentar recompor esse trabalho desgastante, cansativo que eles possuem. Então é sempre interessante que se consulte, né, que se procure um advogado de confiança para tirar as dúvidas, para entender se de fato a situação que está acontecendo está correta, né, ou se a empresa deveria proceder de uma maneira diferente, pagar direitos que não está pagando. Se for esse o caso, como eu falei, através de um processo judicial pode-se cobrar esses direitos que foram sonegados durante o contrato de trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A intenção era mais comentar essa decisão que veio de Brasília, né, do Tribunal Superior do Trabalho, mas trouxe também algumas informações aqui gerais e básicas sobre o direito, né, dos motoristas e dos ajudantes. Espero que vocês tenham gostado, então. Se gostaram, curtam, compartilhem com os colegas e se inscrevam também aqui no nosso canal.